Design é muito mais do que aparência. É uma forma de entender o mundo. Uma forma de encontrar soluções para uma série de desafios. Só que para isso, nós precisamos ouvir, observar, pesquisar, compreender, conceber e testar. E repetir tudo isso quantas vezes for preciso. Criar um automóvel é design puro, é lógica e criatividade juntas, para tornar a vida das pessoas mais fácil e mais bonita. O Nivus é tudo isso, traduzido em um carro. O Nivus foi desenvolvido sobre 3 principais pilares. O primeiro pilar é o da inovação. A gente queria criar um carro totalmente inovador, não só em tecnologia, mas a ponto de se criar um segmento completamente novo. O segundo pilar foi criar uma imagem de impacto. Tinha que ser um carro lindo, que fosse amor à primeira vista. O terceiro pilar foi o da praticidade. A gente queria um carro muito funcional, aliado a essa imagem de impacto, que tivesse toda a praticidade que as pessoas precisam hoje em dia. Inovação é algo que a gente persegue do início ao fim em um projeto como o do Nivus. E a precisão na execução, assim como o cuidado nos mínimos detalhes, fazem parte do nosso DNA. Em conjunto, nossos times de design e de engenharia realizaram diversas sessões de análise e discussão dos modelos virtuais do projeto. Esta sinergia entre a técnica e a criatividade é o que torna possível transformar todo um conjunto de ideias em realidade. Esse projeto é o resultado de uma série de desafios superados. E eu vou dar um exemplo. Ninguém tem ideia de quão difícil é fazer ou desenvolver os faróis e a lanterna de um carro. Por quê? Porque dentro de um espaço tão pequeno, a gente tem que se preocupar nos dados técnicos que a engenharia nos fornece e a peça tem que ficar ainda bonita, atraente, atender às funções, legislação e ficar nítida em qualquer distância. Carro tem que ter personalidade e isso o Nivus tem de sobra. Ao mesmo tempo em que ele tem essa pegada esportiva e vibrante, também tem um caráter peculiar que o torna um automóvel fora do comum. Escolher as cores e os materiais do Nivus foi uma responsabilidade enorme, porque nós precisávamos fazer jus a um projeto que começou revolucionário. A busca por um design atemporal foi o que direcionou toda a escolha de cores e acabamentos. A escolha mais sóbria das cores foi proposital, que era para reforçar o caráter mais esportivo do Nivus. Todas as cores, texturas, pespontos, foi pensado minuciosamente pelo nosso time. O design é um processo bastante digital, tecnológico, tridimensional e virtual. Porém, é aqui, diante de um modelo de clay, que é uma argila sintética, que a gente consegue provar que tudo que foi feito virtualmente funciona na vida real. Por que essa fase aqui é tão importante no processo de design? Porque é aqui que a gente começa a entender o tamanho do carro, os volumes, as proporções, e eu acho que vocês já começaram a entender que a gente está falando de uma categoria completamente diferente. Aqui no frontal, a gente tem o típico DNA da Volkswagen. A gente tem os faróis conectados com uma grade bastante dominante e linhas marcadas no capô que definem um caráter robusto ao carro. O Nivus foi desenhado a partir de linhas muito fluidas e sempre pensando em praticidade, a gente conseguiu desenhar um porta-malas muito espaçoso e de fácil acesso. Aqui na lateral a gente percebe um perfil coupé bastante característico. As proporções e os volumes definem um caráter atlético e moderno. O Nivus é um carro que nos dá muito orgulho e eu tenho certeza que ele chegou para fazer história.